Seja muito bem-vindo nesse vídeo onde eu vou contar a minha história sobre como eu fiz duas transições de carreira, saindo da meteorologia para me tornar copywriter, né, ou redator freelancer, e os meus aprendizados e os erros também que eu cometi ao longo desse processo. E eu acredito que provavelmente alguma coisa que eu vou te passar nesse vídeo vai te ajudar. Se você está nesse momento hoje, se você tem mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos e está olhando para uma outra área porque não aguenta mais fazer o que você faz hoje e está querendo algo que te dê mais brilho no olho, que faça teu coração bater mais rápido, que você goste realmente de fazer, só que está se sentindo meio assim, tipo, vou mudar com essa idade, né? Vou jogar tudo que eu fiz hoje para fora, ou vou começar do zero em outro lugar, e isso pode estar te paralisando. E eu passei por tudo isso quando eu resolvi largar a meteorologia. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para trazer um pouquinho dessa minha trajetória e de tudo que eu vivenciei nesse período. Eu acho que, de repente, se você está vivendo esse mesmo momento, em maior ou menor grau, pode ser útil para você, tá bom? Então, se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017, mas a nossa história vai começar antes disso, porque na realidade tudo começou lá em 2014, né? Então eu era meteorologista, me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro, trabalhava em uma das maiores empresas da área, eu costumo dizer que era o sonho de consumo para os profissionais da minha área naquela época, né? E eu tinha lá um ótimo salário, vários benefícios e tal. Então, enfim, externamente, aparentemente, estava tudo ok, tudo normal, tudo muito bom, né? Mas, internamente, o bicho estava pegando. Por quê? Porque, por algum motivo, eu tinha perdido a vontade de fazer aquilo que eu fazia. A meteorologia não estava mais tendo sentido para mim, eu não gostava mais daquilo que eu fazia. Só que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer no lugar daquilo ali, né? Eu costumo dizer que um processo de mudança de carreira, quando você chega nesse ponto que você não quer mais fazer o que você faz nesse momento, que tem que olhar para o mercado e procurar uma outra área, é um grande processo de autoconhecimento. Porque você precisa olhar para você mesmo, entender esse momento que você está passando e, ao mesmo tempo, identificar do lado de fora, né, um outro lugar para onde você queira ir. E para mim foi muito complicado. Só para você ter uma ideia, foi tão impactante que eu mudei muito a maneira como eu me enxergava, a maneira como eu enxergava o trabalho em si, né? Enfim, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais nesse vídeo, mas foi extremamente impactante para mim. Tanto é que algumas decisões que eu tomei naquela época direcionam o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de viver até hoje, desde hoje. Quer ver uma, por exemplo? Eu faço questão de trabalhar com algo que eu goste, que eu realmente goste, sabe? Desde que eu saí da meteorologia, porque eu não queria mais trabalhar com aquilo, e eu experimentei o gostinho de trabalhar todos os dias com algo que você realmente gosta, que você ama, não tem como voltar atrás. Não tem como dessentir isso, né? Então, o que acontece? Hoje eu faço questão de buscar sempre aquilo que me dá prazer. É lógico que não de um jeito romântico, tá? Não é uma questão assim, vou só trabalhar com aquilo que eu gosto. Não. Tem muita coisa chata que eu faço também aqui no meu dia a dia. Mas eu estimo que mais ou menos 70% das coisas que eu faço estão alinhadas com aquilo que realmente eu gosto, né? Que me dá prazer de levantar todo dia para fazer. E 30% são aquelas coisas mais chatinhas que não tem como a gente fugir, porque não existe trabalho perfeito. Isso é uma coisa que é importante que você entenda e que eu aprendi também. Não tem trabalho perfeito, tá? Então eu estava na meteorologia e aí eu precisei fazer um processo de autoconhecimento para identificar uma outra área. E esse processo de autoconhecimento na época foi o coaching, né? O coaching, que é uma metodologia maravilhosa, sou apaixonado por ela. E naquela época ela estava chegando no Brasil com muita força. E eu fiz um processo, contratei um profissional, fiz um processo de coaching. E uma das coisas que eu aprendi ali é que eu tenho vários pontos fortes, coisa que antes eu achava que eu não tinha talento para nada, que eu não. Isso foi uma das coisas que fez eu mudar a maneira como eu me enxergava, né? E eu descobri que eu tinha vários pontos fortes, geralmente atrelados a habilidades comportamentais. Então, tá aqui o primeiro aprendizado para você ter em consideração aí. Você tem várias habilidades que são transferíveis para qualquer área que você queira fazer. Então, por exemplo, vamos botar o exemplo da escrita, né, que é o que a gente fala aqui no canal. Se você gosta de escrever,
mas não sabe se vai se dar bem como copywriter ou como redator, por qualquer razão, né? Além de escrever bem, a gente precisa de várias outras habilidades, como em qualquer carreira, fique tranquilo que você tem várias habilidades aí comportamentais que podem sim ser usadas para você se tornar redator. Pode ser organização, pode ser empatia, pode ser pesquisa, pode ser um monte de coisa. Basta você olhar para você mesmo aí e tentar identificar quais são elas, ok? Muito bem. Então eu fiz esse processo lá atrás e aí eu me tornei coach de carreira, porque nesse processo eu identifiquei que eu gostava muito de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, eu estudava muito isso, realmente eu lia muito sobre isso. E o coaching, ele é exatamente isso, é uma carreira vinculada a desenvolvimento humano, só que se aplica para outras pessoas, né? E aí eu me encantei por aquilo ali e resolvi ser coach de carreira. E durante 2 anos foi aquilo que eu fiz. E, e foi uma coisa muito legal porque eu ajudei pessoas que estavam no mesmo momento que eu. Chegava gente para mim que falava, Eduardo, eu odeio o que eu faço, eu não aguento mais o que eu faço, eu quero ir para outra área, mas eu não sei o que fazer. E aí eu usava a metodologia do coaching para ajudar essas pessoas a identificarem outra área, assim como fizeram comigo, né? Eu conseguia ajudar as pessoas a também identificar uma outra área para elas terem mais prazer, mais realização e tal. Então isso foi muito bacana. Durante 2 anos eu ajudei dezenas de pessoas aí nesse processo e foi assim, foi muito, muito legal. Só que eu quebrei, né? E aqui vai o segundo aprendizado para você, que foi o seguinte: eu não conseguia cliente de coach. Por quê? Porque eu fiz várias formações técnicas, eu passei quase um ano me preparando, em paralelo eu não chutei o balde da meteorologia, então eu fiquei o ano de 2014 inteiro fazendo curso, formação, atendia algumas pessoas fora do meu horário e tal, para já pegar aquela, ter horas de voo, né, daquela minha carreira nova e tal. Só que eu guardei dinheiro também para me manter quando eu saísse de vez do meu emprego, beleza, isso estava tudo certinho, tudo ok. Só que eu cometi um erro. Quando eu comecei a trabalhar integralmente como coach de carreira, eu não sabia vender. Eu não sabia divulgar meu trabalho. Eu não sabia negociar. E aí, o que acontecia? Os primeiros clientes chegaram por indicação, né? Eu comecei a atender. Primeiro eu atendi meus conhecidos, amigos, né? Tal. E aí eles me indicavam outras pessoas e tal. E isso é um primeiro movimento muito bacana que dá para você fazer assim que você começa a entrar em qualquer área. Eu costumo dizer que sempre que a gente começa algo novo, as primeiras vítimas são sempre nossa família e nossos amigos, tá? Porque eles querem nos ajudar e tal, então isso é legal. Mas chegou uma hora que aquilo ali foi morrendo. Foi morrendo e eu não conseguia trazer cliente novo para mim. Não consegui. E aí o meu dinheiro foi acabando, até que acabou. E eu quebrei. Fiquei zerado a ponto de precisar sair do Rio de Janeiro e voltar a morar com a minha mãe, lá em Nova Friburgo, no interior da região serrana do Rio de Janeiro. Aos 44 anos de idade, eu voltei a morar com a minha mãe. Olha que desgraça, né? Eu estava me sentindo o pior dos homens naquela época. Realmente, para mim, foi uma das piores sensações que eu tive na vida e uma das piores épocas também que eu passei, né? E a minha mãe, coitada, ela é costureira. Ela sempre sustentou a gente com a costura e tal, mas não tinha muito luxo, não tinha, né? Era o suficiente ali para a gente viver. Nunca passamos necessidade, mas a gente não tinha muito recurso. Enfim, e ela me sustentou durante esse período. E ali eu resolvi que eu queria fazer então outra coisa, porque eu já vinha também num processo percebendo que eu gostava muito de escrever, né? Então uma das coisas que eu aprendi foi que sempre estar olhando para mim mesmo, identificando esses pontos fortes e tal, e como é que eu posso usar isso para melhorar meu desenvolvimento profissional, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento profissional que você pode ter. Então eu já tinha notado que a escrita estava me dando muito prazer, porque eu tinha feito um blog para escrever sobre processo de coaching e tal, e aquilo me dava muito prazer, eu ficava horas escrevendo e tal, muito bacana. E aí, quando eu comparei as coisas, tipo, escrever, atender pessoas, a escrita ganhou, né? E aí eu fiquei naquela, mas será que dá para ganhar dinheiro escrevendo no Brasil? Né? Escritor ganha dinheiro no Brasil? E eu tenho certeza que você já deve ter feito essa pergunta também. Porque a gente sabe que no Brasil é um país que lê cada vez menos e tal, os livros, cada vez as vendas caem, a gente vê um monte de livraria aí fechando. Então eu fiquei com essa dúvida também e eu fui pesquisar, eu fui correr atrás, né? Ah, e aí, só voltando um pouquinho,
o aprendizado que eu quero deixar para vocês desse período que eu era coach de carreira e que me fez quebrar foi esse. Se você quer ir para uma outra área onde você vai prestar serviço, você tem que aprender a vender. Você tem que entender como é que funciona esse mecanismo de venda, de oferecer seu serviço, de negociar, de precificar. Isso é que vai fazer com que você tenha clientes. E eu fiz isso quando me tornei redator. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, eu fiz essa pesquisa, né? Fiz um novo processo de coaching meio informal com uma grande amiga minha que se formou como coach comigo lá atrás e ela me ajudou a entender que a escrita podia ser esse caminho, né? Na época a gente estudou o mercado e tal, eu vi que o marketing de conteúdo estava explodindo, começando a explodir, e que redator era uma profissão. Redator, copywriter e tal, era uma profissão. O copywriter eu até já conhecia, porque quando eu era coach eu estudei alguns cursos de copy para venda, né? Mas não me aprofundei. E aí quando eu resolvi que virar redator, eu realmente corri atrás, fiz cursos e tal, e comecei a me preparar, e fiquei pensando como é que eu consigo cliente, né? O mesmo problema que eu tinha lá como coach de carreira. E aí, eis que uma amiga minha, outra amiga, ela me indicou para uma cliente dela, que estava precisando de alguém para criar conteúdo para o Instagram. Olha como é que o universo, ou Deus, ou como você quiser chamar, ele às vezes, ele coordena as coisas, né? E coloca a oportunidade na tua frente. Às vezes a gente não enxerga, mas ele coloca. Então, naquele momento, essa pessoa chegou para mim e ela me contratou e ela me pagou R$ 300 para eu fazer conteúdos para o Instagram. Foi meu primeiro salário como redator. Inclusive, eu tenho aqui um outro vídeo que eu gravei, como eu saí dos R$ 300 para os R$ 15.000 por mês, tá? E é um vídeo muito bacana, porque foi uma virada de chave mais de mentalidade que eu precisei ter para conseguir ter esse faturamento. Eu vou deixar o link na descrição aqui, eu acho que vale a pena depois você dar uma olhadinha nele também, tá bom? Enfim, ela me deu R$ 300. Mas esse dinheiro, ele é pouquinho, né? Naquela época também era pouquinho. Mas ele virou uma chave na minha cabeça porque ele mostrou que era possível eu ganhar dinheiro escrevendo. Olha que maravilha. Eu falei, gente, é possível. E se eu conseguir ganhar 300, o que eu preciso fazer para multiplicar isso então? Né? E aí eu comecei a correr atrás para tentar entender isso. E aí eu fiz um monte de coisa, não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas uma das coisas que eu fiz foi aprender a vender. Falei, eu não vou cometer o mesmo erro. Eu preciso de cliente para poder me sustentar. E aí eu entendi que para ter cliente eu precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E isso aqui é um outro aprendizado para você. Então, por exemplo, eu pesquisava vagas todos os dias, eu entrava no LinkedIn, fazia lá pesquisa de vagas e via se eu conseguia me encaixar em alguma. Naquela época tinha mais vagas do que hoje, vaga para freelancer assim, sem ser CLT ou fixo e tal, porque geralmente essas vagas pedem formação em jornalismo, comunicação, letras e tal, e eu não tinha, né? Também não queria fazer da faculdade. Então, eu procurava vagas que pedissem outras experiências, né? Ou que pedissem algum conhecimento relacionado ao que eu já sabia, enfim. E eu estava buscando isso. Então, eu buscava vagas e conseguia alguns trabalhos bacanas, como vaga, como freelancer. Eu fazia prospecção direta, ou seja, eu procurava as empresas, aprendia a fazer isso, aprendia a ir atrás da empresa, ver como é que eu podia ajudar, se essa empresa precisava do meu trabalho ou não. E eu mandava mensagem para as empresas no LinkedIn, no Instagram e tal. E quem se interessava, eu negociava e fechava projetos. E consegui vários trabalhos bacanas, projetos bacanas assim. Né? E no início era bem capenga, cometia vários erros, mas depois eu fui aprimorando. E hoje, inclusive, é a minha principal fonte de cliente, é a prospecção direta, hoje. Não me falta cliente hoje porque eu sei fazer isso direito, tá? E inclusive coisas que eu publico muito lá no LinkedIn, falo sobre isso e tal. Para você conseguir cliente, você tem que aprender vendas e fazer prospecção, tá? E uma outra coisa também é você escolher um canal para produzir conteúdo para atrair os clientes. Por quê? Porque a prospecção direta ou prospecção ativa, ele te traz clientes no curto prazo. Mas a produção de conteúdo, que eu chamo de atração de clientes, ele garante clientes no médio e no longo prazo. Por quê? Porque você vai produzindo conteúdos, dependendo da plataforma, né? Eu sugiro sempre o LinkedIn, porque ele prioriza textos, ele tem uma distribuição de conteúdo muito bacana para quem produz conteúdo lá. Então ele mostra os seus conteúdos para muita gente, sem precisar injetar dinheiro nisso. E aí ele vai trazer pessoas para conhecer o teu trabalho. Então o LinkedIn já me trouxe vários clientes. Então foi o conjunto dessas três coisas que me possibilitou realmente viver da escrita, né? Então esse é um aprendizado que eu trago também para você, que eu aprendi. Não fique focando só em vagas. Se você hoje é um redator que está sem trabalho, ou você quer entrar para essa área,
guarda isso, não fica só procurando vaga, tá? Por quê? Porque a concorrência é muito grande, você precisa de ter formação na área e a concorrência é muito grande. E a maioria das empresas não anuncia vaga. Todas as empresas precisam de conteúdo. Toda empresa hoje precisa de um profissional de conteúdo, mas nem todas anunciam vagas, tá? Por quê? Porque muitas preferem prestar serviço, terceirizar e tal, delegar, enfim. E aí por isso que a prospecção ativa funciona também. Porque a imensa maioria das empresas está aí esperando que alguém entre em contato e ofereça um trabalho de uma forma bacana, profissional e tal, tá? Então esse foi um outro aprendizado muito importante que eu tive e que me possibilitou realmente viver da escrita. E não importa que você hoje, por exemplo, você está em qualquer uma outra área e o viver da escrita pode parecer algo muito distante para você e não tem problema, porque não aconteceu da noite para o dia, tá? Eu virei redator em 2017, gente. E eu, se não me falha a memória, eu demorei mais ou menos uns 3 anos para ter uma renda mensal ali variável, mas que me mantinha, tá? 3 anos. Então, assim, não vai acontecer da noite para o dia. Lógico que você pode conseguir mais rápido do que isso, principalmente se seguir o que eu estou te falando aqui, né? E as outras coisas que eu ensino aqui no canal também. Mas você tem que entender o seguinte, como qualquer carreira, você vai ter seus desafios. Qual é a vantagem de você de você trabalhar com escrita hoje pela internet? Você tem possibilidade de começar de uma maneira muito mais fácil, você não precisa fazer faculdade, não precisa fazer nada. Qualquer curso que você faça, acelera a sua entrada e você começa rapidinho a trabalhar, tá? Não precisa, diferente de uma profissão tradicional, não precisa fazer faculdade, tal, esse tipo de coisa, tá? E outra, você tem possibilidade de ganhar valores muito acima dos salários das profissões tradicionais, também, no modelo freelancer, tá? Isso é uma outra coisa bacana. Mas tirando isso, é uma profissão como qualquer outra, onde para você crescer, você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa aprender, além de escrever bem, você precisa aprender uma série de outras habilidades para você realmente ser um profissional relevante no mercado. Então agora, por exemplo, chegou a inteligência artificial, é uma habilidade que precisa ter, nova, né? Tá todo mundo aí assustado com isso, tal, mas a IA veio para ficar. Então você precisa aprender a lidar com ela e a usá-la, porque ela é uma tecnologia que acelera a nossa produtividade. Inclusive permite você ganhar mais dinheiro com a escrita, tá? Se você souber usar. Então, isso é um outro aprendizado muito forte que eu quero que você tenha em mente. Não adianta só você saber escrever bem. Você vai precisar desenvolver várias outras habilidades para poder crescer nesse mercado, para poder desfrutar das oportunidades e também de um estilo de trabalho, de vida, um modelo de trabalho que tem muito mais qualidade de vida do que o tradicional, né? Por exemplo, eu trabalho aqui de casa, né? Faço o meu horário, saio quando preciso, não preciso dar satisfação para ninguém, faço o meu salário, né? Porque eu vou correr atrás dos clientes, eu precifico os meus serviços, eu negocio diretamente com as empresas, então eu faço o meu salário e eu tenho um poder de decisão muito grande sobre as coisas de tudo aqui. Sou eu que decido tudo. Então, se é isso que você está buscando, é esse tipo de liberdade que te atrai, então corre atrás porque vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E se você quiser acelerar essa entrada no mercado, eu tenho um curso que pode te ajudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ele é um curso de como ganhar dinheiro escrevendo para empresas, onde eu te ensino em 4 passos como você entra nesse mercado. Então você vai aprender como escolher um nicho lucrativo para você, baseado na tua formação, na tua experiência. Você vai aprender a usar, inclusive, o que você já sabe como diferencial para você facilitar essa tua entrada e ter retorno financeiro mais rápido. Como você ter um portfólio vendedor que vai facilitar a tua contratação. Aprender um serviço de escrita que tem alta demanda no mercado, que é o de artigo para blog. Todas as empresas precisam de artigo para blog hoje para puxar o povo que pesquisa no Google para os seus sites e tal e transformar essa galera em cliente. Então é um serviço de altíssima demanda. Como você precificar esse serviço, conseguir seus clientes, tem um módulo inteiro só para você conseguir cliente nesse curso, tá? E como você fechar projetos para você ganhar de 600 a R$1.000 por cliente, tá? Fazendo alguns artigos de blog por mês para esse cliente. E também te ensino a usar o ChatGPT para acelerar a tua produtividade, acelerar a tua produção. Ok? Tudo isso nesse curso e o valor dele é extremamente acessível, gente, porque eu quero realmente que a pessoa faça. Não é para ser impeditivo. O valor dele
é muito, muito barato frente ao que você pode ganhar de retorno financeiro. E o link vai estar aqui embaixo para você ir lá conhecer. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou. É muito importante esse feedback para mim. Eu quero saber o que passa aí do outro lado, se o que eu estou falando aqui gerou reflexão para você, se você está pensando, em que momento que você está. Você hoje está querendo fazer transição, está querendo usar a escrita para ter uma renda extra. Então, o que você está passando nesse momento? É importante para mim que você escreva aqui embaixo sobre isso, beleza? E se tiver alguma dúvida também, me procura. Manda uma mensagem para mim no Instagram, no LinkedIn, @EduardoBCorrea. Você me manda mensagem lá e a gente troca uma ideia. Beleza? Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!